Oi, Oi, Camila. deixa eu ver, eu tava tentando aqui pelo computador, mas vai ter que ser pelo celular mesmo. Deixa eu só posicionar. Acaba sendo melhor, né? É, ficou mais fácil, não deu certo pelo outro jeito. Então, para não ter problemas técnicos, estamos aqui. Então, é isso, começando, né? Começamos. Camila, satisfação dividir esse momento com você. Muito grande mesmo, gente. É, eu Boa digo mesmo. noite, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Letícia. Sejam todos bem-vindos. Já vai entrando, já vai chamando gente, que a Camila tá afiadíssima para responder vocês. Oi, pessoal, boa noite. Camila, é bom dividir esse momento com quem acredita, né, na prevenção. É Sim, diferente, não é? sim. A gente tem que conversar, saber identificar os sinais que a gente vai falar, alguns aqui, e tomar ação, né? É o que faz toda a diferença, né? Isso. Hoje você atendeu também, lidou com os casos difíceis também. Hoje eu atendi, mas hoje eu fiz sala de parto. Eita, Foi. Nasceram alguns prematurinhos de mamães Covids. Sempre gosto de falar, o Covid ainda não acabou, mas nasceram bens, então tô feliz. que bom. Como que é sair um dia assim, depois de um trabalho como esse, e falar um tema sobre esse, justo no mesmo dia, assim? Faça um filme, assim, não, que eu vou atendendo e vou elaborando. Na verdade, passa, mas é um filme bom, assim. Eu vim feliz com essa oportunidade, porque como é um tema relevante que poucas pessoas falam, e assim, infelizmente só ganha a notoriedade na mídia quando acontece alguma coisa triste, né? E, Uhum. na verdade, saúde mental tinha que ser um tema que devia ser falado constantemente, justamente para a gente conseguir identificar e ajudar essas pessoas. Então, assim, eu vim pensando o que, que eu ia falar. Falei, nossa, não, acho que tal coisa tem que ser falada. A gente tem que apresentar alguns temas e algumas coisas que eu acho que tem que falar, orientações que tem que ser dadas aqui. Aí eu vim empolgada para falar isso. Sabe que eu tenho essa sensação também, eu acho que a gente está partilhando de um sentimento bom, né? Sim. Porque apesar desse tema ser um tema difícil, e que alguns compartilharam assim, ai, gente, é tão pesado falar dessas coisas, e eu já acho muito questionador, na verdade eu não acho pesado, eu acho tão assim, reconfortante saber que tem uma ciência que nos respalda um mínimo para prevenção, Uhum. né? Sim. E quando você recebe uma criança ou um adulto, tanto faz, no meu caso, um adulto, Uhum. olhar para a história infantil, ela é fundamental para entender sobre saúde mental, né? E eu acho que a pediatria e a psicologia têm uma relação muito importante quando tem a saúde mental. E que não se fala muito sobre isso, né? Se Sim. vê muito uma relação distinta ou distante. Eu acho que a gente falar sobre transtorno de personalidade antissocial, prevenção na infância, né? Porque eu acho que nesse período você deve ter ouvido muitos questionamentos de familiares, né, dos seus pacientes sobre é um medo que eu tenho de dormir. Ai, meu Deus, o que eu posso fazer para evitar isso? Como saber se meu filho não é um frio, um calculista, um egoísta? Você vê que tem um sofrimento social importante, as pessoas se preocupam. Sim. E aí, o intuito da live é ter uma visão científica acessível, né? Porque, Uhum. particularmente, eu acho que não fala, ou você já foi convidada para falar outras vezes sobre esse tema. Não, é a primeira vez que eu falo do tema. É um tema que a gente estuda na faculdade e tem até mesmo durante a formação médica,
é pouco tempo que a gente tem sobre isso. Então, a gente tem que buscar por fora, ler e com as experiências, né, de tratamento, de pacientes, de convívio e estudos mesmo, que a gente vai pegando mais mão, porque é um tabu, inclusive para os médicos, não se fala muito disso. Sim, sim, sim. Não, e interessante que, na verdade, é um tabu não por falta de ciência para isso, Sim. não por falta de conhecimento. É social. É social. Eu acho que no nosso país as especialidades ainda estão muito separadas umas das outras, né? Sim. Elas trabalham de forma muito independentes, assim. Essa relação para compreender o ser humano na complexidade ele parece que é um sonho ainda, né? Para mim é um sonho e tal. E Eu assim, também. infelizmente não tá muito, eu acredito, né? Já melhorou demais, mas ainda Exato. tem que dar muitos passos ainda. Exatamente. Antes de pedir para você se apresentar, Camila, vamos dar boa noite para esse povo lindo chegando. Boa O noite, que é o pessoal. Hugo, que estava sobre saber cuidar, trabalhando por trás aqui, os bastidores, dando dos detalhes, aqueles que ninguém vê, né? É ele, eu. Mas boa noite, Aline, boa noite, Jéssica, boa O noite. meu chat tá um pouco atrasado, porque eu não tô vendo Não, tá vendo? aqui embaixo. Mas boa noite, pessoal. Gente, sejam todos bem-vindos, vou chamando mais pessoas aí. Bora conversar sobre isso. Inclusive, Vamos. enquanto a Camila está aqui compartilhando esse conhecimento, vocês já podem ir colocando as contribuições, também as dúvidas de vocês, perguntas específicas sobre psicopatia em infância, transtorno de personalidade antissocial em infância, né? Tem um filme, Camila, não sei se você já chegou a assistir ele, que é Precisamos Falar sobre Kevin, que é o estilo Bates Motel, sabe? Aham. E vai falar ali de mas que Bates Motel é adolescência. Kevin é um caso infantil que o cinema tenta mostrar sobre a psicopatia numa visão mais biologista mesmo, no sentido de Uhum. que a criança já nasce psicopata, a pessoa já nasce psicopata, ela já nasce totalmente perversa. E é claro que o cinema está mostrando de uma forma muito exacerbada, né? E o que eu acho que acaba construindo e mantendo mitos sociais que a gente precisa conversar sobre isso, né? Enquanto que Bates Motel já mostra uma coisa mais próxima da realidade, aquele adolescente, aquele jovem, na verdade, já tem um funcionamento antissocial transtornado em função de uma masculinidade tóxica, que é uma coisa também que acho que a gente precisa falar. Parentalidades tóxicas, né? São muito produtoras de comportamentos antissociais. Mas antes, apresentei para gente quem é a doutora Camila Xavier, que pediatra Master Blas. Ela, o que ela faz, de onde ela veio, sexta-feira à noite, o Globo Repórter. Brincadeira. Meu nome é Camila, eu sou médica pediatra, pediatra pelo Hospital Materno Infantil aqui em Goiânia, Goiás. Hoje estou como coordenadora da pediatria na Maternidade Nascer Cidadão. Além disso, faço consultório de pediatria geral e puericultura e faço sala de parto em alguns hospitais aqui em Goiânia, particulares, né, no caso da Apivida, e hospitais públicos também. Então, também trabalho no Célia Câmara, que faz partos de mãe Covid. É isso aí, eu estou na pediatria em vários momentos da pediatria, sim. E que delícia que é, né, trabalhar nessa complexidade toda, essa variabilidade, dá uma riqueza de experiência, né? Sim. Até citei hoje na nossa postagem de divulgação lá no Instagram sobre isso, quanto que é um privilégio ter uma pediatra que tanto trabalha na saúde pública como um consultório particular e saúde privada, né? É uma visão, assim, muito boa, porque eu acho que o que a gente está falando aqui é o que deve ser falado pelo Ministério da Saúde, né? A gente vê várias faces do mesmo problema
Uhum. E assim, a forma como, às vezes, eu falo que não tem nenhum mundo perfeito, né? Nem no particular, nem no público. O ideal seria juntar as duas experiências para dar o Exato, melhor tratamento, né? Mas é isso aí. exatamente. Experiência boa, hein? Sim. Obrigada. Eu só vou me apresentar Caiu. rapidinho. Tá tudo bem, você Desculpa, tá Camila? estou viva. Gente, eu sou a Binilza Durães, psicóloga clínica e também especialista da área da saúde, analista do comportamento humano, terapia cognitiva, atualização em psiquiatria também, atualmente fazendo mestrado nessa área de clínica de saúde. Tem um cachorrinho aí? Eu estou ouvindo o cachorrinho. Vou ter que trazer No consultório problemas particular, técnicos. também trago de saúde pública aqui para tomar com a Camila. Quem quiser me conhecer um pouco mais, procura lá no Instagram, @nilda. E é isso, vou estar aqui de vez em quando com a Camila no Saber Cuidar, dando temas e conhecimentos científicos de um jeito acessível para você. Queria começar pedindo para a Camila dizer para a gente como que na pediatria existe uma hipótese de que o comportamento social da criança está dentro dos critérios de normalidade no sentido de adaptação, sobrevivência, não traz prejuízo. E quando que o pediatra identifica que esse comportamento social precisa ser olhado de um jeito especial e quais são as hipóteses que geralmente vocês têm? Como que é isso, Camila? Então, eu particularmente observo comportamentos repetitivos, né, no sentido de que se aquele comportamento traz prejuízo ou não para a criança e se aquele comportamento se repete. Uhum. Um exemplo mesmo é detenção na escola. A criança quebra regras sucessivas na escola. Então, quando você percebe que isso acontece, você já tem que ligar uma antena, porque tem alguma coisa errada é, acontecendo com aquela criança. Pode ser que Uhum. seja uma coisa que seja passageira, uma situação que ela esteja vivendo em casa, pode ser algum transtorno, que daí tem um leque de transtornos, né? E falando um pouquinho mais sobre, né, sobre o transtorno de personalidade antissocial, é, é difícil a gente falar exatamente que uma criança está com transtorno de personalidade antissocial, né? Eu acho que eu Uhum. costumo ser mais tardio, apesar dos sintomas aparecerem desde cedo, né? Então tem que ter sintomas antes dos 15 anos. Exato. Mas, de qualquer forma, a gente sempre investiga outros transtornos mentais Uhum. e exclui outros transtornos mentais, porque os critérios, né? A gente fala os critérios, o que a gente observa nas crianças que podem desenvolver no futuro uma personalidade antissocial são critérios e sintomas e sinais que estão presentes também em outras psicopatologias, né? Então, a Aham. gente sempre tem que investigar, ver ações repetitivas daquela criança. Então, uma criança que sempre quebra regras, é uma criança que demonstra pouca empatia. Então, a gente já começa a juntar os quebra-cabeças e pensar que pode ser aquilo, né? É uma criança que depedra patrimônio, mesmo sabendo que aquilo é errado. É uma criança que comete agressões contra outras crianças. Então, isso a gente sempre fica ligado. Ótima explanação. Quando se é bebê, né, o pediatra ele vai olhar alguns comportamentos básicos, né, para a saúde de modo geral, mas em termos de saúde mental, o pediatra já consegue observar algumas coisas ali nos primeiros anos de vida, especialmente no primeiro, não consegue sobre qualquer tipo de transtorno, né? Mas no Sim. social, quando é bebê, o que o pediatra começa assim a ligar a luz? Vamos observar a família, esse comportamento aqui que nos diz Então, bastante. o bebê ele tem que fazer trocas com
o meio e com os adultos, né? Então, ele tem que ter um comportamento, digamos, de espelho. Então, ele tem que responder o comportamento daquele adulto. Então, se você tá com um bebê, você tá estimulando, sorrindo para aquele bebê não mantém um contato visual ou ele não responde adequadamente ao seu estímulo, porque você pode perceber, você ri para um bebê, ele vai rir de volta. Você faz cara de bravo, às vezes ele faz cara de bravo também. Você fala, não, não pode, de forma brava, ele compreende que você está negando, ele já faz leitura de expressão facial. Então, a gente tem que observar essa resposta. Quando essa resposta estiver inadequada, a gente já começa a acender a luzinha. E também com seus pares, né? Então, o bebê de um aninho, nem tanto, porque ele é um bebê ainda que está com uma mobilidade um pouco reduzida, está começando a ganhar um pouquinho de independência. Mas um bebezinho lá, de 1 ano e meio, que já está andando um pouquinho melhor, que já consegue interagir mais com seus pares, é importante observar como é que é essa interação. Ok, bacana. Vocês estão me ouvindo bem? A Nilvia falou que meu som está baixo. Coloquei o fone, porque aqui o microfone às vezes fica melhor, né? Sim. Você está me ouvindo bem, Camila? O meu tá bem? Eu tô te escutando bem. Às vezes dá umas cortadinhas, mas dá pra entender, sim. Então, gente. Agora sim, já está aprovado? Aprovado. Bora lá. Camila, ótima explanação. Vou trazer aqui um pouquinho o que a psicologia mostra sobre isso, né? Os estudos vão mostrar que tem uma herança filogenética, né? A nossa personalidade também tem uma herança filogenética. Os bebês não são iguais, né, Camila? Acho que você vê muito mais isso do que eu. E antes de prosseguir com a minha fala, queria te perguntar mais um pouco, que eu tô aqui para isso, né? Pode Para perturbar. Quando você tá lá na sala de parto, a experiência tá fresquinha, né? Tá. Você consegue perceber uma diferença nítida de um bebê para o outro, não consegue? Engraçado que sim. As pessoas, As pessoas não têm muito essa noção, acho que elas não se questionam muito. Mas a gente, sim, tem crianças que já nascem mais tranquilas mesmo, e aí você acolhe, aquece, ela já é uma criança que fica tranquila, não fica chorando o tempo todo. Com paz interior, eu falo que tem criança parece que nasce com paz interior, né? Com essa paz. E tem criança que não, que você acolhe, você faz os mesmos cuidados. Você acolhe ela, você aquece ela, oferece os mesmos cuidados para as duas crianças, até porque realmente os cuidados, eles são os mesmos, né? Porque são rotinas. E aí tem a outra criança que não, que ela fica agitada, que ela chora o tempo todo, continua chorando. É difícil de se acalmar, né? A gente fala que é um bebê que é difícil de se acalmar. Então, é legal. Às vezes, você, gente, será que tá tudo bem com esse bebê? Ele não chorou muito. Deixa eu estimular ele mais um pouco. Nesse ausculto, o coração tá bom, o pulmãozinho tá normal, ele tá respirando bem, a cor tá ótima, e aqui, o menino nasceu, deu um chorinho, entrou ar no pulmão e ele tá tranquilo. E vai. Você estimulando e vai. E quando chega no seu consultório lá com 6, 7 ou 8 meses, você percebe que tem aquele bebê que é mais sorridente, aquele bebê que é mais sério, aquele bebê que é mais irritado, mal-humorado. Você percebe isso? Sim, com certeza. E o que você acha, assim, do que a ciência diz sobre filogênese e influência do meio? Assim, você acompanhando sala de parto e primeiro ano de vida, o quanto você acha de porcentagem, vamos só hipotetizar, tá? Quanto você acha de porcentagem que a filogênese vem trazendo essa marca de personalidade desde o nascimento? Uns 50%, eu acho. Nesse primeiro ano, né? Porque a filogênese também é uma variável familiar, né? História genética familiar. A estimulação, né? Desde o ventre, né? E a psicologia tem... Isso, ótimo, interessante isso. Porque era justamente sobre esses estudos que eu estava fazendo uma revisão. Que vai mostrar que a filogênese familiar, ela começa ali a ter um fator de variável muito importante na saúde mental
6 meses antes da fecundação. Ou seja, o estresse materno, o estado de saúde mental dessa mãe, 6 meses antes dela fecundar, vai estar lá naquela cadeia genética do bebê, como variável que deixa ele propenso a ter um repertório emocional semelhante ao da mamãe. E que depende muito de que qualidade de relação que essa mãe está, de relação conjugal, o quanto que ela é amparada ou não nesse processo gestacional, né? Sobre que tipo de ambiente, não é isso? Sim, e até situações sociais globais, né? Não só familiares. Então, teve a grande fome da Irlanda, que foi um grande um estudo epigenético. Evento social importante, né? É importante que eles observaram, né? Nesse caso, também fizeram observações psíquicas, mas o estudo foi sobre ganho de peso, né? Então, depois da grande fome, as crianças tinham uma tendência maior à obesidade. E determinação genética também, parte por determinação genética. E realmente é muito importante. É claro que o meio ele afeta essa genética, né? Eu parei aqui agora porque eu lembrei aqui de um filósofo, né, que daí falava, né, do homem e do meio, né, assim, o homem do homem, e que afeta o que, né, o homem nasce pronto ou o meio muda o homem, né? Sim. Essa discussão, eu lembrei disso agora, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu diria 50%, porque o meio é muito importante. Sim, com certeza, né? As contingências que aquela criança passa nos primeiros anos de vida, se ela é acolhida, se ela não é acolhida, se ela sofre negligência, passa por alguma necessidade, se ela sofre violência ou presencia violência. Então, tudo isso gera um estresse tóxico, né? Que vai determinar, assim, ativamente a saúde mental no futuro, né? Nesse adulto, Epigênese, né? Isso. Essa é uma das aulas que eu amo dar, principalmente na pós-graduação, é epigênese, né? Que é esse valor a história genética que sofre influência do meio, né? Assim como ela afeta o meio, ela também é afetada pelo meio. E a gente vê isso nos estudos, por exemplo, de crianças adotadas, né? Crianças em processo de adoção. Quando elas estão sem a família, quando elas estão com a família, o tanto que essa epigênese muda também, né? A criança muda até a aparência física, no sentido de ficar mais saudável, o aspecto de ser amado, dá uma característica física diferente também, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a filogênese, a epigênese, de modo geral, e Skinner traz isso nos estudos quando ele estava falando das razões dos comportamentos, as variáveis que podem gerar transtornos ou não, eles estão tanto na cadeia genética como nessa história familiar, genética e social, intrafamiliar, que contexto político, socioeconômico se está, né? Que contexto de saúde essa criança nasceu, saúde da família, a saúde dos pais. Tem uma variável muito importante para a emissão de qualquer comportamento, de qualquer emoção, de qualquer transtorno, enfim. É um casamento muito bem feito, né? E aí, os estudos em neurociências já vão mostrar que a gente já nasce, assim, com uma herança, né, de estado de humor. Por isso que tem essa diferença de bebê, né? Você pega o bebê, tem um que já chegou, já saiu da sala, para chutar na porta da frente, né? Cheguei chegando, fazendo a zorra. E já tem bebê que já chega assim, paz interior, né? E aí a gente vê o tanto que é importante isso para a família até não comparar, né?
Ah, o meu bebê precisa ser assim, precisa ser assado. Tem aquele bebê que se morde, que se machuca, mas ele está sendo amado, ele está sendo acolhido. E por que que ele faz isso? Porque o bebê tem estresse, o bebê tem ansiedade, o bebê tem momento depressivo também. Assim, não é uma depressão, não é um transtorno depressivo, mas ele tem um momento de angústia. Quando você tem que internar um bebê, esse bebê não passa por um estágio de estresse importante. Sim, né? E o pior é que ele não consegue se expressar de forma adequada. Eu acho isso muito ruim, na verdade. É pior. Ele não consegue expressar de um jeito que o adulto vai entender ele. Ele vai se expressar com recurso muito motor, sim, que é o choro, é o grito, é espernear. E os estudos, quando eu vou falar de emoções, o Darwin foi o primeiro a estudar o comportamento dos bebês, a saúde mental dos bebês, quando a gente vai olhar na psicologia da evolução das espécies, Darwin foi o primeiro. E ele mostrava sobre comportamento social. Então, o bebê, ele é estimulado a ser social, a ser amável, a ser empático, desde a sua amamentação. Quem o amamenta faz troca visual com ele, está ali presente, vinculado, ou está dividindo a atenção com uma diversidade de coisas que deixa a mamãe estressada e esse bebê sente esse estresse e ele ouve o som de estresse. E já tem bebê que não tem variável de estresse em casa, mas ele está estressadinho porque o organismo dele vive um estágio de ansiedade. Ele é mais inquieto, às vezes. Ele é mais inquieto. Mas aí, o que eu achei interessante, Camila, é a psicologia mostrar que não tem como uma criança nascer psicopata, como o filme, por exemplo, vamos falar sobre o Kevin mostra, né? A criança ela não nasce mal no sentido perverso, ruim. Ela pode nascer com pouco interesse social, mas isso não significa dizer que ela não vai ter habilidade, né? Existem alguns casos que, inclusive, são até confundidos com transtorno social, como, por exemplo, o autismo, né? Já foi muito confundido. Transtorno post-traumatizador. Exatamente, já foi muito confundido. E como você bem disse, antes dos 15 anos, não tem como dizer que o indivíduo é psicopata, não tem como dizer que o indivíduo vai ter o transtorno. E, na verdade, o que vai acontecer é, primeiro, uma dificuldade de socializar, porque às vezes a criança não está num contexto que mostra a importância de olhar para o outro. Porque às vezes até a demanda dela está sendo tão excessivamente atendida que passa os 5 anos ela ainda está autocentrada, que não é a idade mais, a criança está autocentrada. A criança dela está muito social, não é isso? Já, 5 anos, já estava indo para a escolinha, já está convivendo. Tem que estar muito social. E é aquele social assim, de me importo, aprendo a dividir, né? Sim. Eu aprendo a cuidar do coleguinha, eu aprendo a me importar com o papai, com a mamãe, a fazer algo por eles. E eu acho que as famílias, quando elas trabalham muito a habilidade de cuidado pessoal, às vezes esquece de tirar essa criança desse autocentramento para vir para o externo, né? E às vezes a criança fica com uma dificuldade de empatia, de olhar para o outro, e ela demanda muito para ela, porque ela tem um contexto que não foi, pouco favorece. E eu já recebi casos assim, das pessoas confundirem um quadro, por exemplo, de autismo com um quadro de uma criança antissocial, né? Com transtorno de conduta, por exemplo. Porque no autismo, como a gente está falando de neurodesenvolvimento, a gente está falando de um déficit, de uma dificuldade neurofuncional mesmo, ou seja, tem um interesse social diferente. Não é que ela não tenha um interesse social, ela não tem a compreensão social, mas porém, até certo ponto também, depende dos níveis e do grau, essa criança vai ser estimulada, tem programas para estimular. No entanto, isso foi confundido até na literatura, né? Como transtorno social. No entanto, uma criança com dificuldades, por exemplo, com uma neurodiversidade, ela pode, por escolha também, não querer se relacionar, não querer dividir, pode também, mas isso não é suficiente para dizer, nossa,
Essa criança, esse adolescente tem transtorno social, né? Mas já quando não tem o autismo, por exemplo, a criança ela é agressiva com animais. Por exemplo, eu já recebi no consultório, assim, crianças que matam mesmo o animal, ela não tem remorso, ela... E a gente não tá falando daquela criança que ajuda o papai, a mamãe, o vovô a matar a galinha caipira para comer no final de semana. A gente tá falando dessa criança. A gente tá falando da criança que aprende perversidade, né? Você vê que tem criança, já entendeu criança que você vê que nitidamente ela tem prazer naquela perversidade. Só que é uma coisa ali, assim, perversidade faz parte da vida. A gente aprende e desenvolve muito cedo, né? Se a gente lembrar nossas infâncias, a gente teve as nossas perversidades. Só que às vezes a criança tem um ato perverso de baixa intensidade e a família diz a coisa de criança, deixa pra lá. É por isso que eu gosto sempre de frisar que tem que ser repetitivo aquilo. Exato. E você tem que observar essa repetição. Sim. Então, assim, a frequência, quantas vezes a criança tem feito isso. Exatamente. E a gravidade também. Por exemplo, o que acontece se colocar um animalzinho dentro do micro-ondas? Essa criança tá com uma curiosidade. Enfim, ninguém barrou ela fez aquilo ali. Não estava sendo observada, não estava sendo... Fez aquilo. Horrível. A mãe conversa com ela, olha, isso não é legal. Animalzinho, não sei o que, olha lá. Aí você repete e você começa a observar que tem uma repetição. A gente está usando o exemplo de agressão contra animais que seriam vulneráveis. E daí você observa aquela repetição, mas não só contra animais, às vezes uma criança menor que ela considera que seja vulnerável a ela. Ou ela, por exemplo, como acontece assim, muito em consultório, no sentido de perceber a fragilidade dos pais e insistentemente usar essa fragilidade dos pais para conseguir um objetivo, né? Criança, dependendo do nível de repertório antissocial dela, ela pode fazer isso. Ela sabe que o pai e a mãe não vai aguentar, vai ceder. Mas aqui a gente está falando um grau, né, que é diferente. Assim, porque toda criança vai querer mesmo uma atenção especial, vai querer que os pais olhem. Ela chama essa atenção no sentido de proteção, sobrevivência. Até aí, ok. Você pode de uma criança que ela sabe que o desejo dela gera um sofrimento para a família, mas mesmo assim ela insiste no desejo, com plena consciência que aquilo gera um problema para a família, né? Então, por exemplo, quando você está falando da criança que coloca um animal no micro-ondas, essa criança, que idade que ela tem? Porque se ela tiver 2, 3 aninhos ali, e olha lá, né? 2, 3 aninhos já tem uma consciência, já entende. Certo? Ela já tem um mínimo de noção de violência, de machucado, de morte, de vida. Se ela faz isso, a gravidade é diferente de uma criança de 9 anos fazer isso, não é, Camila? Sim, com certeza. De uma adolescente fazer isso. Aí é muito preocupante, muito mesmo, assim. Ou, só que existem perversidades de menor complexidade que às vezes não é considerada como relevante, deveria, por exemplo. A criança que humilha, faz questão de humilhar outra pessoa, de desdenhar de outra pessoa, né? Principalmente de coleguinhas. E se ela estiver num contexto em que ela está convivendo com pessoas ou alguém vulnerável ou com situações de vulnerabilidade. Exato. Porque algumas coisas a sociedade fecha o olho, né? Então, se ela conversa com, sei lá, um morador de rua, muito pouco provável, infelizmente, muito pouco provável alguém vai falar alguma coisa. Que alguém vai falar alguma coisa. Que alguém vai interromper ela, né? Porque assim, aquela história triste, né? Assim, cachorro morto mesmo, chutar não tem problema, lamentavelmente, né? É um problema estrutural, social isso, né? E que deve ser interrompido, né? E as pessoas
E assim, eu acho que algumas vezes pessoas com personalidade antissocial, eu acredito que algumas vezes elas utilizam dessas nuances, porque elas sabem que ali elas não vão ser punidas. Punidas, Exatamente. Elas não vão ser chamadas para responsabilidade. E é por isso que eu sempre faço um questionamento com pais que desdenham da gravidade do bullying. Essa coisa de criança e adolescente. Peraí, a questão aqui não é o nome bullying, que já se criou um estigma em cima do nome bullying e uma repulsa, né? A questão é, como é que você está dizendo que o seu filho pode desdenhar, desrespeitar o outro, e isso não ser considerado como um problema, e seu filho ser perdoado, mesmo a outra pessoa estando mal? Vocês não devem ser ignorados, eles devem chegar lá, reconhecer com a escola e com essa outra pessoa que o que o seu filho está fazendo é perverso. É um erro, né? Exatamente. Deixa eu só voltar aqui. A Nilva perguntou, posso dizer então que o meio potencializa o transtorno? Sim, Nilvia, mas antes disso, o meio é que vai trazer à tona esse transtorno. Camila, estamos te ouvindo. Porque deu uma cortada aqui, ficou paralisada, eu tinha perdido. Deve ser conexão. Ok, vou retomar para você que responder a Nilvia. Que, na verdade, o meio sim potencializa o transtorno, mas ele traz à existência a prática, né? Aquilo que é observável. Todo mundo tem uma filogênese para ter algum tipo de psicopatologia, transtorno de ansiedade, depressão, associação, todo mundo tem. Assim como qualquer patologia, né, Camila? Todo mundo tem uma herança genética e uma tendência. Porém, e aí todos os estudos em clínica, em saúde, em psicologia, psiquiatria, pediatria, todos os estudos vão mostrar claramente que depende de que contexto, que meio essa pessoa, essa criança, esse adolescente está. E quando a gente está falando meio, a gente não está falando só da família. E a gente não está falando de família boa e família má. Porque fica parecendo que se a pessoa é psicopata é porque ela veio de uma família má. Não, gente, olha a história da família do Lázaro. Assistindo a entrevista da mãe do Lázaro, eu fiquei com o coração desse tamanho, porque essa mãe falou, gente, nunca faltou amor na nossa casa. Né? Agora a gente também não sabe dizer, assim, se tinha violência, né? Porque violência é um grande fator para trazer à tona esse tipo de transtorno. Às vezes tinha, ela não reconhecia como violência. E até falei na live de terça-feira com o Dr. Roberto, Camila, aqui, e aí eu queria aproveitar de perguntar, tem como uma mãe de 13 filhos, presta atenção, é pouco, 13 filhos, conseguir dar um afeto, ter um apego, um vínculo de qualidade com os 13? Olha, te coloquei na parede. É complicado essa pergunta. Então, te coloquei na parede. Porém, você é capacitada para respondê-la. Por isso que eu perguntei. Porém, ai, gente, pessoalmente, acredito que não. Por quê? Me conta. Porque vínculo é tempo e é tempo também com aquilo. E é observar. E uma mãe que tem 13 filhos, ela não tem ali só para cuidar dos filhos. Provavelmente ela tinha outras funções na casa. Então ela se dividia entre ser uma dona de casa, provavelmente, que é uma função muito importante para as mulheres. É pesado. Muito pesado. E mais 13 filhos com necessidades individuais, provavelmente cada um em uma etapa da vida, cada um com um problema. Então, assim, eu acho que é muito complicado isso aí. Ele pode realmente ter tido um lar de afeto, mas o afeto também é uma coisa assim, o afeto é pessoal. Porque, assim, o que é afeto para mim e o que eu ofereço, nem sempre é afeto para você e o que você oferece. Exatamente. Porque
Isso tudo parte de onde nós estamos, da história que nós temos. Então, às vezes, tá ok. Eu não vi a história. Mas às vezes tá ok para uma mãe, ela acha ok. Não, o bebê tá ali, tá, ele se vira sozinho, ele é super independente, ele consegue fazer tudo. Isso não quer dizer que o bebê tá conseguindo construir vínculo e apego com essa mãe, né? É isso. Exatamente. Porque também porque parte também da percepção dele. Exatamente. Então, você também pode estar oferecendo todo o seu amor e estar dando tudo que você tem de melhor para oferecer, mas aquela talvez não seja a necessidade do seu filho. E talvez aquilo para ele não seja o suficiente. A percepção dele pode ser outra, né? A percepção dele pode ser outra. Sim. Psicologicamente falando, Camila, os estudos vão mostrar muita coerência com a sua resposta, que é isso mesmo, assim. E é diferente de dizer que se ama ou não se ama. Não é sobre o amor. Não. É sobre apego e vínculo. É sobre qualidade da relação. O apego é dessa criança, né, na verdade, para esse pai e essa mãe. E o vínculo é como essa relação se estabeleceu de lá para cá. Certo? Então, os estudos vão mostrando, e os estudos que foram realizados ali repetidamente com as famílias, mostrando que, mesmo que um pai e uma mãe vai amar esses 13 filhos, eu não duvido, né? Que a mãe do Lázaro amava ele como ela amava todos os demais, mas é um amor diferente porque o apego é diferente. Não tem como você ter o mesmo apego com todos os indivíduos. É uma questão de habilidade humana, a gente não consegue. A gente não consegue cuidar de 13 pessoas ao mesmo tempo e sair inteiro, já começa daí. Sair inteiro. Você vê que nos nossos consultórios chega a mãe de pais de 2 filhos, assim, derrotada, assim, esgotada. Agora você imagina 13. Sim. Né? E outra coisa, por mais que ela quisesse ser a mãe melhor do mundo e ser presente, é uma questão física. Como é que eu vou conseguir acompanhar a vida escolar de 13 com qualidade? Eu vou falhar, eu vou fracassar. Então eu fiquei com dó do relato dessa mãe, porque era uma coisa que não dependia só dela, mas que contexto ele foi criado, que condição socioeconômica, quais são os recursos sociais, educacionais, sem contar, assim, vai lá saber que tipo de violência ele já foi exposto, que talvez violência que ela nem soubesse que ele foi exposto. Uma diversidade... Pode falar. Não, e às vezes, assim, talvez realmente na casa, apesar de toda a dificuldade que deve ter sido, né? Porque 13 crianças, inclusive financeiramente, apesar de tudo isso, mesmo que ele tenha oferecido, assim, o de melhor para ele naquele momento... quando a gente estava falando dos meios, né, a gente fala dos triggers, né, dos gatilhos. Então, às vezes, assim, ele teve contato com outros gatilhos. Então, drogas são gatilhos importantes, que crianças são vulneráveis a ter. Sim. Então, as dificuldades escolares também, né? Dificuldades escolares são gatilhos. Então, assim, às vezes, igual você falou, em casa ela, pode ter oferecido tudo para ela. Mas isso não impede que ele tenha passado por gatilhos individuais em outros locais, né? Exato. Ou seja, pai e mãe não é totalmente responsável e nem a única parte responsável sobre a qualidade da saúde mental. Por isso que é bom a gente falar de variáveis sociais, o meio, como a Nilvia perguntou, o meio não é só a família, né? E não é ser família boa, família ruim. Mas quais são os recursos que essa criança tem acesso ou não tem acesso? Como que os limites são apresentados? Agora, uma coisa certa, a literatura mostra muito claro, e a gente vê isso nos nossos consultórios, o quanto que a violência em casa, qualquer tipo de violência, a violência física, não só para uso de correção da criança, mas assim, a violência do pai contra a mãe, da mãe contra o pai, entre irmãos, né? O sofrimento de violência externa, como até a questão da perseguição racial também está envolvido, abuso psicológico, abuso emocional. E os estudos mostram que
também a violência sexual é um dos grandes fatores para desenvolver esse tipo de transtorno. A criança, o adolescente vai convivendo com ódio surreal da humanidade, a desesperança. Eu quero até falar uma coisa. Sim. Que pode ser polêmico. Diga. Mas, gente, nas mídias, vocês percebem a quantidade de violência que a gente está exposto nas mídias? Televisão, videogame, filme. Sim. E assim, é banal. Tipo, você vê um seriado que tem uma pessoa que atira em outra pessoa, atira, sai, e ok. E as pessoas glorificam ele, ou ele não passa por consequências por ter matado aquela pessoa. E você fica tipo... O que é isso, né? Assim, para pessoas, eu acredito, né? Adultos com senso crítico, a pessoa tem que ainda se puxar para a realidade. Falar, isso aí é aceitável ou não. Mas crianças que não têm essa barreira tão bem formada, nossa, estão expostas a esse tipo de contingência, e que ele acha que tá ok, e quanto mais mortes ele tem no joguinho, melhor. Gente, eu amo videogame, mas eu acho que isso tem que ser assim, ponderado. Então, por exemplo, se você vai jogar um jogo, que inclusive os jogos hoje em dia, né, tem classificação indicativa, mas você vai jogar aquele jogo, ou você vai ver um seriado com seu filho, você está vendo aquilo ali, então você tem que depois conversar com ele. E aí, você acha legal? O que você pensa sobre isso? Tem que ter um feedback, e tem que ter você não tem que deixar a criança ali sozinha vendo e sendo exposta sem ser puxado para a realidade, sem ter um filtro crítico daquilo que ela está sendo exposta. Acho que para tudo, em qualquer coisa, assim, até filme infantil, eu sempre falo isso no meu Instagram, até filme infantil, tem conversa, mas nos filmes adultos, novela, videogame, sempre tem que pensar, você sempre tem que conversar, porque ela normaliza aquilo, e aquilo é violência também. Camila, excelente, fala sensata você. Acho que a gente tem que marcar uma live para falar desses desenhos infantis, que me dá um trauma. É um trauma, a psicóloga aqui é traumatizada com esses desenhos infantis, entendeu? Porque aí... Principalmente aqueles mais antigos, quando você vai buscar na língua original, que é na língua inglesa, por que eles foram escritos? Não tem nada a ver com infância, né? Não tem nada a ver. E aí houve toda uma manipulação por trás. Você fala, o que é isso que chegou para as nossas crianças e adolescentes, né? Como é que a gente conta a história de Julieta, Romeu e achando lindo para criança, gente? Duas pessoas que cometem suicídio no final, porque o amor, o relacionamento... Não é uma história para criança. Não é, mas conta. Não, vamos reproduzir na escola, pecinha, Romeu e Julieta. Ai, você vai ser Romeu. Sim, você fala assim, gente, como é que você conta uma história de suicídio e associa amor a suicídio? Tá tudo errado, gente. Exatamente. Eu falo, tem que ter o fim do fim de Romeu e Julieta, né? Mas não é só Romeu e Julieta, não, assim. Não. Um parêntese só, mas eu tava vendo... A história das princesas é triste. Não, e sempre as pessoas têm que se sacrificar. Gente, não é? Não tem nada com essa live, mas, gente, vocês não precisam se sacrificar. Não acreditem que vocês têm que se sacrificar. Sempre, todos os dias. Tá tudo certo você não se sacrificar. Não, então, exatamente. Não. Como é que Chapeuzinho Vermelho tá dando sozinha no meio da floresta e cantando? Pois é, coitada. Não tem. Esse dá outra live. Voltando para o comportamento antissocial, mas são coisas que a gente tem que ficar atento, porque isso reforça esses comportamentos antissociais. E um dos comportamentos, na verdade, porque a criança ela não vai ter psicopatia e transtorno antissocial, não vai ter. A adolescência é que vai ser esse momento de desenvolvimento do transtorno social, da psicopatia. Vai ser esse momento da adolescência. Não é fácil a vida do adolescente, mas enfim. Eu falo só um parêntese. Eu acho que, na minha cabeça, eu acredito que até os 10 anos seja a janela de oportunidade que a gente tem para identificar essas questões, esses comportamentos e tentar minimizá-los e controlar. Os desvios de conduta, né? Os desvios de conduta. Porque dessa personalidade já está sendo formada, então você consegue ainda se segurar.
Então, a partir daí é mais difícil. A partir daí é mais difícil. É possível, porém é mais difícil, né? Assim. Mas assim, sabe, os desvios de conduta, às vezes não é visto pelo adulto, porque o adulto está num contexto também muito agressivo, principalmente porque a gente está vivendo nesse momento, o povo anda com muita raiva, muito mal, muito perverso, muito ruim, gente, que é isso, né? Então, as crianças e adolescentes que passaram pela pandemia têm uma dificuldade já de lidar com o comportamento agressivo aí, já tá uma confusão, é nítida isso. Sim. Porque olha só, aí eu acho que aqui já é uma resposta da pergunta da Luísa, que ela fala assim, pais que mimam excessivamente a criança, não corrigem, sempre culpam o filho dos outros na frente da criança, podem fazer o filho desenvolver psicopatia mesmo que ele não tenha predisposição? Sim, só que não, porém talvez depende. Peraí, Luísa, deixa eu te explicar. Na verdade, assim, ó, quando a gente está falando de mimar, é até complicado dizer isso, né? Porque para cada criança existe uma dose que só vai servir para ela. Aquela dose de amor só vai servir para ela e às vezes para o irmãozinho dela não vai ser uma dose de amor, né? Assim, o apego e o vínculo vai mudar muito. Por isso que é difícil a gente dizer se é mimado ou se não é. Às vezes, para minha realidade, aquilo é excesso, mas para a criança é tudo o que ela precisa. Então é muito complicado a gente mensurar isso. Mas eu entendo que você deve estar falando de excessos de proteção, né? Que esses excessos acabam fazendo com que a criança tenha uma dificuldade de reconhecer que o outro também é importante, que ela não é o centro da Terra e do universo. Existem outros seres importantes e que às vezes a vontade dela vai ser frustrada sim, porque o mundo não pertence só a ela. O mundo é de um todo, de um coletivo. Então existem desejos dela que não vão ser realizados como ela queria, porque ela está num todo e ela precisa se preocupar com o todo. Se o comportamento dela gera um prejuízo, faz mal para o coletivo, ela vai ter que lidar com os limites que a vida impõe, entende? Só também dando uma contribuição. Eu acredito que nesse caso que ela falou, pais que não não culpam a criança, não chamam atenção e culpam sempre a outra criança ou o outro. Nesse caso, talvez ela realmente tenha, eu acho que ela pode desenvolver uma dificuldade na empatia. Mas o transtorno, né, de personalidade antissocial, psicopata, diríamos, ele envolve mais coisas. Então, assim, ela teria muito mais, inclusive. Muito mais coisas, Então, assim, essa criança, ela realmente pode desenvolver dificuldade nessa empatia, que isso vai gerar desordens antissociais. Desordens antissociais. Isso. Mas para ela virar um psicopata, ela tem que ter muitas outras questões, fatores, né? Então, como a gente já falou, então ela tem que desrespeitar sempre regras, todas regras graves. Ela tem que tem uma história, agredir né? outras pessoas. São vários tijolinhos. Então, assim, sim, igual a doutora falou, sim, ela pode desenvolver problemas em contato, em sociabilidade. Sociabilidade, mas ela pode ser ruim de habilidades sociais, né? Pode ser uma contingência que favoreça ela se ela já tiver uma tendência a desenvolver esse transtorno. Mas, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu quero falar isso para vocês também. O meio, ele não é só negativo, não. Ele também pode ser protetor. Então, o meio, ele também pode ser... isso. Exato. O meio, ele também pode estar oferecendo contingências protetoras favoráveis para o bem, né? Que vão evitar que elas desenvolvam um transtorno social. Ótimo você colocar isso, porque é bem isso, né? A psicopatia é um comportamento mais complexo, né? E na psicologia a gente vai falar de vários fatores de risco para a gente ficar atento e de proteção, né? Para a gente
trabalhar sobre eles. O de risco seria o isolamento social da criança. Aquele isolamento, assim, intencional, que é diferente do isolamento que tem no autismo, como eu falei, por exemplo. É isolamento intencional mesmo, assim. A criança, ela evita o máximo de comunicação, ela evita o máximo de contato social, ela não é de conversar muito. As coisas que ela ri e diverte, geralmente são coisas que envolvem ferimento de outra pessoa, prejuízo de outra pessoa. As coisas que ela acha graça, geralmente envolve um outro sofrer, né? É uma criança que tem pouco envolvimento em atividades de equipe, por exemplo, com a própria família. Ela não é muito de colaborar com a família. Ela não é muito de colaborar com a promoção do bem-estar da família, né? E há uma criança e um adolescente, por exemplo, que sorri pouco. E quando ri, é esse sorriso estranho, por algo que é perverso, né? Como eu disse. Fora de contexto. Fora de contexto, assim, não é uma coisa para rir, entendeu? Não é uma coisa que a gente comemora. Porém, a gente está num contexto social, né, Camila, que muitas coisas que são de valores coletivos foram ignorados ou repreendidos. Como, por exemplo, quanto que está valendo a vida humana em pleno 2021, né? É preocupante. É quanto que está valendo o bem-estar coletivo em 2021. A gente está ensinando isso para nossas crianças e nossos adolescentes, que não está valendo muito, não. A vida tem um... E o que é o coletivo também, né? A gente tem que pensar nisso, porque agora parece que a gente está um negócio assim, nós e eles, nós contra eles. Isso, o coletivo está mais para duelo, né? Tá um negócio... O coletivo está muito para duelo, o coletivo está muito o meu grupo, se beneficia o meu grupo, que é meu, do qual me promove, tá ok. Isso. Ainda que o resto do mundo se esbagasse, né? E aí a gente precisa tirar a criança ou o adolescente desse lugar. Geralmente, se você ver esses casos na mídia que noticiou adolescentes ou adultos com psicopatia, por exemplo, você vai ver que são pessoas que geralmente eram mais isoladas, mais sérias, mais arredias, tímidas, geralmente elas sofriam bullying. Poucos praticavam bullying, geralmente sofriam, mas a boa parte pode praticar bullying, né? Só que, mesmo não desenvolvendo psicopatia, eu acho que tem outras desordens que a gente precisa se preocupar, né? A minha criança, meu adolescente, não fica muito com quem discorda dele. Entende? Não gosta que muda de opinião. Não gosta que se contrapõe. Entende? Foge de todo tipo de contraposição. Não aceita uma resposta negativa. Sim, são habilidades sociais. Habilidades sociais é o quê? A vida, né, gente? É tão preocupante quanto aquele que aceita tudo que o meio, que o coletivo impõe. Né? É tão preocupante de igual forma. E eu acho que, na verdade, quanto mais a gente trabalhar sobre cuidado nos primeiros anos da infância, o apego, o vínculo, né? Onde a gente ensina o indivíduo a tanto ter autocuidado como a cuidar do outro. E a família ensina isso quando mostra para essa criança que os pais também têm suas necessidades. A criança também... Agora não posso, agora não estou disponível. Sim, agora é momento da mamãe descansar, do papai descansar, né? Assim, a gente não vai abandonar a criança, não é sobre isso. É a criança entender que existe um mundo para além dela, existem outras pessoas para além dela. E que se sua criança não está interagindo muito, ou está com dificuldade nas relações sociais, você precisa entrar, participar disso e entender, né? E ter cuidado com situações de violência. Acho que no geral é isso, né, Camila? Nosso tempo voou. Acabou já. Quase. Acho que a gente tem o quê? 5 minutinhos. Eu vou pedir para você dar as suas considerações finais. E eu dou as minhas, a gente despede. Mas a live vai ficar gravada. O Hugo já joga lá. O Hugo, assim, é rapidinho.
Ele já joga lá no YouTube no Sobre Saber Cuidar para vocês acompanharem a gravação. E lá tem outras lives super legais também, que vocês podem dar uma pesquisada lá. Exato. Então, sobre considerações, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se manter atento, vigilante mesmo aos comportamentos das nossas crianças. Se você acha que está tendo algum desvio de conduta ou algum comportamento repetitivo que você observa que pode ser negativo, né, para as aquisições sociais daquela criança, procure ajuda. Não se iluda de que é uma fase que vai passar. Pode ser só uma fase, pode realmente passar, mas procure ajuda. Procure alguém que conheça sobre aquilo, porque quanto antes a gente age, mais oportunidades a gente dá para aquela criança ter um desenvolvimento neurológico normal, neurológico e social normal, né? E é isso que a gente quer, né? Eu acredito que os pais, que a família, a gente quer adultos saudáveis. Então, a gente tem que começar com crianças saudáveis. Eu sempre falo isso. Então, observe suas crianças, procure ajuda de pessoas especializadas que você confie. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, acho que pode mandar aqui, a gente pode ir respondendo também, né? Nos stories, nas cartinhas. Sim. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Que bom, linda, Camila. Foi muito bom te receber aqui, né? Você é da casa, você é parceira do Sobre Saber Cuidar, né? Você sempre está aqui. Concordo plenamente com você e acrescento apenas que se a gente olha para o começo da vida, a gente olha para uma vida inteira, né? Eu atendendo tanto a infância, adolescência e fase adulta, quando é a sessão do adulto, eu paro para fazer esse link. Nossa, olha como essa infância, essa adolescência dele fez toda a diferença para essa habilidade ou para essa inabilidade, né? Então, a gente precisa procurar ajuda especializada, tem aí a pediatria, a psicologia para fazer esse trabalho em conjunto, alguns casos também de psiquiatria, como foi expresso na live com o Dr. Roberto, que é o nosso parceiro também aqui do Sobre Saber Cuidar. A gente precisa, na verdade, pensar também nas nossas emoções, a nossa saúde mental, né? Nem sempre tudo vai depender da família, na verdade, nunca vai depender tudo da família, né? De um lar muito bom, cheio de amor, pode sair, Avenilza, alguém com um transtorno antissocial? Pode sim, depende da força de influência dos demais fatores. Porém, quando o indivíduo tem uma família amorosa e acolhedora, ele sobrevive e suporta essas adversidades e consegue sair desses transtornos. Mas, quando a família é uma gênese de problema, aí fica bastante complicado, né? É isso, gente. Muito obrigada. Visitem o Instagram, doutora Camila Xavier. Visitem o Instagram, @Avenilza. Visitem o YouTube Sobre Saber Cuidar para acompanhar as nossas lives. A gente vai abrir uma caixinha aqui no Stories. Se ficar alguma dúvida, coloca lá. Eu vou responder umas, a doutora Camila vai responder outras. E é muito bom ter vocês aqui. Eu acho que esse momento foi rico, né? Foi. A gente Vocês aprendeu. gostaram, gente? Deu para entender? Será, Camila? Será que eles nos entenderam? Ai, tomara. Mas se ficou qualquer dúvida, vocês podem mandar que a gente vai orientando vocês. Eu aprendi super aqui com a doutora Avenilza também. Adoro ver ela falar. Até acho que eu fiquei assim, ó, caladinha. Super com a doutora Camila. Assim, porque eu fico aprendendo muito. Eu super aprendendo com a doutora Camila, é assim. Olha, a Célia gostou, deu para entender, a Luísa acho que também deu para entender. É isso, gente. Eu vou colocar a caixinha agora, tá? E aí vocês participem. Muito obrigada, boa noite, Camila, satisfação, tá? Volta sempre aqui. A casa é tua, hein? A casa é tua. Tá? Eu volto. Volta mesmo. Beijo. Boa noite, gente. Beijo, tchau, tchau. Gente. Que eu contei. Tchau.